Afinal de contas, Vivian, quais são os serviços que fazem parte de fato do planejamento matrimonial que você faz no seu escritório? Eu recebo muito essa pergunta, principalmente agora que eu estou na iminência de lançar o curso Além do Sim, Planejamento Matrimonial na Prática, que é para vocês aprenderem a executar todos esses serviços. Nem todos são extrajudiciais, mas a grande maioria é. Então, hoje, nesse vídeo aqui, nesse canal, nesse espaço que a gente tem para aprofundar mais ideias, para falar sobre empreendedorismo jurídico e direito de família, eu escolho falar hoje sobre direito de família com vocês, mais especificamente sobre planejamento matrimonial. Quero deixar muito claro quais são os produtos, para quem é cada produto, por que eu chamo de produto e como que você pode aplicar isso dentro do seu escritório. E se você ainda não me segue por aqui, dá uma olhadinha no tanto de vídeo que eu já trouxe, porque a gente já falou aqui de prospecção de clientes online, de vendas, de caminho na advocacia, de tanta coisa, que direito de família é uma das coisas. Caso você tenha caído de paraquedas e essa não seja a sua área, pode ser melhor área do direito, mas caso você já esteja decidido por outra área, vai ver os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Quando você pensa em planejamento matrimonial, o que é que vem na sua cabeça? Provavelmente apenas fazer pacto antenupcial para quem vai se casar. Mas não é só sobre isso que fala o planejamento matrimonial. A base do planejamento é você entender, dominar tudo sobre regime de bens, porque é esse conhecimento que vai te permitir mapear para aquele casal, para aquela família, como que você vai dispor isso em cláusulas, sejam cláusulas existenciais, sejam cláusulas patrimoniais. As cláusulas existenciais são aquelas que falam sobre coisas que não são o dinheiro, o patrimônio, são sobre o convívio do casal, sobre escolhas que eles vão fazer ao longo da vida. E aqui é onde os advogados costumam ser mais criativos. Já nas cláusulas patrimoniais, a gente vai falar sobre o dinheiro, sobre como que isso vai ser administrado, os bens que já existiam, os bens que vão passar a existir, as dívidas, as empresas, e é aí que a gente protege o patrimônio do nosso cliente que está buscando por proteção patrimonial. Mas isso não é feito só apenas através do pacto antenupcial. O primeiro serviço de planejamento matrimonial que você pode vender para um cliente final é o serviço da consultoria jurídica. Nessa consultoria, que inclusive pode ser a primeira etapa de um serviço que você vai prestar, ou pode ser com fim nela mesma, a consultoria jurídica é para você esclarecer todos os direitos daqueles clientes. Exemplo, muitas pessoas nos procuram aqui no escritório querendo fazer um contrato de namoro para resguardar uma situação que não é mais um namoro, que a gente já identifica ali na lata que é uma união estável, que preenche todos os requisitos que um eventual juiz, uma eventual jurisprudência e um entendimento diria, olha, isso aqui é união estável, isso aqui não é namoro. Então nessa consultoria eu posso, no melhor momento, no momento crucial da vida daqueles dois, dizer para eles, esse contrato que você procurou a gente para fazer ou para se informar, porque você vai fazer direto em cartório, porque dá para fazer direto em cartório, não vai proteger o que você deseja. Você precisa fazer uma regularização de união estável. Inclusive, você pode trazer um regime misto. E com isso, com essas informações que esse cliente ainda não tinha, você pode vender, depois da consultoria, um serviço para ele. Isso eu te ensino lá dentro do curso. Só que essa consultoria, ela pode ter um fim nela mesma. Pode ser que um casal esteja buscando, e isso acontece muito também, esteja buscando um advogado só para chancelar a ideia de que a comunhão parcial de bens está ok para eles. Eles querem entender tudo que entra, tudo que não entra, quais são as exceções, o que é que pode acontecer com os bens que eles já têm, se eles têm um bem financiado, se esse bem vai entrar, não vai, quanto dele vai entrar, se tem como excluir. E é justamente nessa consultoria que você vai esclarecer se é uma coisa simples, como já aconteceu aqui, de fazer consultoria com um casal, que no fim das contas o regime da separação de bens era o que eles queriam. Não tinha nada que eles quisessem que comunicasse, não tinha nenhuma cláusula específica que eles queriam trazer, nenhum dos dois ia parar para cuidar do filho, se tivesse filho. Então nada disso teria que ser trazido. Simples, fiz a consultoria, expliquei, eles foram no cartório sozinhos e fizeram o pacto antenupcial na separação convencional. Como também já aconteceu de casais passarem pela consulta e perceberem que o caso era um pouco mais complexo, que algumas outras proteções que eu, como especialista, agregando esse valor na consulta, mostrei para eles as possibilidades, que dessas opções eles queriam algumas delas redigidas pelo escritório, que é especialista, porque senão o barato agora de ir direto no cartório e fazer pode sair caro depois. E é isso que você vai agregar na sua consulta ou no seu atendimento, porque muitos casos, inclusive a maioria dos casos, quando a pessoa já chega buscando o escritório para contratar para um serviço, a gente não faz consulta, a gente faz atendimento. Lá dentro eu também vou te ensinar a diferenciar na prática, dentro do planejamento matrimonial, quando você cobra consulta, quando você faz um atendimento para apresentar a proposta e como que você apresenta essa proposta. Pode ficar tranquilo. Andando um pouquinho para frente, a pessoa chegou, passou por um atendimento com você, por exemplo.
Essa pessoa pode estar buscando ou um contrato de união estável, que você tem a opção de fazer particular, explicando as implicações, que não tem validade perante terceiros, por exemplo, ou a pessoa pode buscar você para já fazer uma escritura pública. Então você vai redigir as cláusulas para essa pessoa, vai lá para o cartório de notas para fazer a escritura, revisar a escritura e assinar, para fazer essa união estável, regularizar essa união estável. Ou então um pacto antinupcial, que vai seguir esse mesmo caminho no cartório de notas. Só que dentre esses serviços existem várias etapas que precisam ser cumpridas. E quando você produtiza, você passa a enxergar esse serviço desmembrado, porque o serviço por si só é fazer um pacto antinupcial. Só que o que é você observar o pacto antinupcial como um produto? É você pensar, bom, esse pacto antinupcial, ele é geralmente o quê? Eu vou fazer as cláusulas e vou passar lá no cartório de notas para fazer a escritura pública, certo? Só que tem casais que são super corridos, um é gerente de banco, trabalha CLT o dia inteiro, o outro também é muito ocupado, não consegue ir nem no registro civil para marcar, para levantar documento atualizado, para iniciar o processo de habilitação de casamento. Para esse cliente, você vende a assessoria completa. Você vai fazer todo o trâmite para ele, desde o registro civil até o registro de imóveis, passando pelo cartório de notas, passando por todas as fases, e você cobra mais caro por isso, porque isso envolve mais horas. Isso é um produto que você vai fazer um upsell. Você está ali na consultoria com o cliente, você percebe essa dificuldade e você fala, olha, eu tenho esse serviço mais simples aqui do pacto, no cartório de notas, mas eu tenho também esse serviço aqui que eu consigo te dar assessoria completa e você só se preocupa em ir casar. O resto todo eu resolvo para você, só que é X a mais. Então aqui você já produtizou e você já tem o serviço principal e um serviço mais alto. Poxa, doutora, eu nem posso o serviço principal, quanto mais o mais alto. A gente queria só a proteção mesmo, de saber que as cláusulas estão bem redigidas. Ok, aí a gente vai para essa linguagem de vendas para o downsell. Você vai vender um serviço mais barato. O que é que ele quer? A proteção? Ok, ele pode ir lá validar no cartório de notas, mas é você, especialista, que vai fazer as cláusulas para que ele possa trazer dentro desse pacto antinupcial, dentro desse contrato de união estável que ele vai levar para escriturar no cartório, já que não é obrigatório o acompanhamento de advogado nesse momento, mas é muito recomendado. Entende como existem diversas oportunidades que quando a gente passa a olhar para isso com o olhar das vendas, de fato, a gente consegue ganhar muito mais dinheiro na advocacia e dar soluções que realmente encaixam naquilo que o nosso cliente busca. Quando eu falei para vocês do contrato de união estável, eu falei também do contrato de namoro. Ele é um serviço que eu vou te ensinar dentro do Além do Sim, e é um serviço, um produto que você pode aplicar no seu escritório para certos tipos de casais. Não vai funcionar para quem já tem uma união estável de fato, mas vai funcionar para aquele casal que de fato é um casal de namorados, mas tem uma família poderosa por trás, que tem uma hold, que dentro dessa holding tem, por exemplo, uma cláusula que obriga todos os familiares, um contrato parasocial ali que obriga os familiares a fazerem contratos de namoro. Tem diversas situações, principalmente pessoas mais velhas também ou muito novas de famílias poderosas, acabam procurando para se resguardar esse instrumento. E você pode fazer esse instrumento, inclusive agregando algumas cláusulas que vão trazer uma proteção maior. É mais um serviço do planejamento matrimonial. A gente passou pelo namoro, pela união estável, pelo casamento, e dentro de cada um desses serviços, produtizando, a gente desmembra eles em opções mais baratas ou mais caras para oferecer para o nosso cliente. Falei que a maioria era extrajudicial, mas está faltando um serviço que não é, a depender, que é a alteração de regime de bens. Se for união estável, é extrajudicial, mas se for casamento, para alterar o regime de bens, em regra, na maioria dos estados do Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, não precisa, é uma questão específica de lá, mas na maioria dos estados do Brasil vai precisar ser judicial. E sendo judicial, não é aquele processo que você conhece, de ter audiência, de ter muitas provas para trazer e vai e rebate, porque tem que ser um processo consensual, é um dos requisitos da alteração de regime de bens. Então, é o tipo de processo que você vai cobrar mais caro do que esses outros serviços por envolver o judicial, mas na prática é muito simples de fazer. E quando tem partilha de bens, que é um pouco mais complexo, é o que traz uma complexidade a mais, é como se fosse um divórcio, porque a pessoa vai precisar fazer partilha. Ela tá saindo de um regime comunheiro para um regime de separação, muitas vezes. Então, o que foi adquirido aqui vai ter que ser partilhado e você pode cobrar um valor a mais, um percentual até, como se fosse um divórcio, por isso. Então, acaba sendo de todos esses serviços o que você consegue cobrar mais, mas também vai dar um pouco mais de trabalho por ser judicial, só que sem audiência e jurisdição voluntária.
É óbvio que como familiarista eu te digo, a gente tem muito divórcio, a gente tem muito inventário aqui dentro do escritório e isso gira um dinheiro muito bom. Só que são dinheiros que acabam demorando muito de sair. Por mais que a gente cobre um valor alto de entrada, aquele percentual ao final que é de praxe a gente colocar, demora, principalmente aqui na Bahia, porque eu sou da Bahia, mas eu sei que em vários estados do Brasil é assim também, porque a gente tem processos em outros estados e conversa com colegas também e outros que a gente não tem. São coisas demoradas, demoram porque tem prazo para um, tem prazo para outro, tem decisão do juiz, tem parecer do Ministério Público se tiver criança, tem várias demoras inerentes ao processo em si que fazem com que demore para sair aquele valor ao final. Então, quando a gente pega, junta todo o tempo de atuação, todo o contato com o cliente, todos os relatórios, todas as diligências, todas as horas investidas no caso, e a gente pega aquele valor que a gente recebeu total no processo, tem lucro? Óbvio, tem que ter, mas o desgaste é muito maior. Isso daqui que eu tô mostrando para vocês, esses serviços, os extrajudiciais você faz em questão de semanas, você entrega para o seu cliente. Às vezes, se for mais simples, até mais rápido, até em uma semana você consegue entregar. Cláusulas, em um dia você consegue entregar. Tem coisas que a gente calcula aqui que são 5 horas de trabalho para cobrar R$ 2.500, R$ 3.500, no mínimo, valor base, inclusive de tabela do OAB de outros estados. Então, é isso que a gente tem que observar. Faturamento é diferente de lucro. E esse tipo de serviço tem uma alta margem de lucro, porque você consegue entregar em menos tempo, mas você consegue cobrar bem por isso, pela proteção e pela especialidade. Quanto mais você se posiciona como especialista nisso, mais você pode cobrar, porque mais você é indicada e reconhecida. Então, se você tá cansada do peso da advocacia extremamente litigiosa e judicial, confia em mim. Foi justamente atrelar serviços de planejamento, serviços extrajudiciais ao meu escritório que fez com que a gente tivesse tempo para respirar, com que a gente não ficasse atolado somente em problemas, mas também em trazer soluções preventivas. E assim a gente consegue sopesar os dois mundos, porque eles precisam coexistir, eles são importantes de coexistirem. O cliente daqui vira cliente daqui e vice-versa. A pessoa que passou por um divórcio conturbado vai fazer um pacto antinupcial para um próximo casamento com você. A pessoa que fez um pacto antinupcial com você vai procurar você para outros serviços ao longo da vida. E é isso que faz a sua advocacia de família crescer ao longo do tempo e se retroalimentar. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários do vídeo e eu espero que você já esteja lá dentro do grupo VIP para você receber seus R$ 200 de desconto. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, eu vou ficar muito feliz em te responder, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. E se você já está lá dentro do grupo VIP, comenta aqui embaixo também para eu saber quem vai ser aluna ou aluno fundador do Além do Sim, Planejamento Matrimonial na Prática. Estou muito ansiosa pelo lançamento desse curso, que vai acontecer no dia 15 de julho de 2025, porque eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no canal.